Estamos começando o programa Rômulo Tavares, um programa evangélico, um programa de Deus para abençoar a sua vida. E neste dia eu quero compartilhar algumas lições da palavra de Deus para a sua vida. Eu quero convidar todos vocês que estão acompanhando a nossa programação, você que parou para assistir, para acompanhar, e você que está na sua casa, você que tem acesso a uma Bíblia Sagrada, não importa qual seja a sua religião, você que tem uma Bíblia Sagrada, ou até mesmo você que está talvez no seu carro, no seu veículo, entrando na cidade ou saindo, mas que de repente teve curiosidade e quis acessar o Facebook ou o YouTube da TV Jucurutu, está aí vendo a nossa programação. Eu quero convidar vocês para abrirem a sua Bíblia, você que tem a Bíblia tanto manual como no seu celular, a abrirem no livro de Mateus. É o primeiro livro do Novo Testamento, livro de Mateus, capítulo 4, a partir do verso 1. Mateus, capítulo 4, a partir do verso 1, diz assim a palavra de Deus. Eu quero ler com todos vocês nesse dia. A seguir, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: Se tu és o Filho de Deus, mande que estas pedras se tornem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, o homem não vive só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Esta é uma história, uma passagem bíblica muito conhecida por parte dos leitores e conhecedores da Bíblia Sagrada. Fala da tentação de Jesus no deserto. Tentação que Jesus sofreu no deserto. E eu quero extrair algumas lições desta palavra, dessa história, para abençoar a minha e a sua vida. Antes de Jesus ser conduzido pelo Espírito ao deserto, nós vemos um episódio muito fantástico. Jesus se dirige ao Rio Jordão para ser batizado por João Batista naquele rio. E após o batismo de Jesus, após João Batista ter esta rica oportunidade de batizar Jesus no Rio Jordão, a Bíblia vai dizer que Jesus e todos que ali estavam prestigiando aquele maravilhoso momento, vai ouvir uma voz do céu, a voz de Deus, que falava: Este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. Decore isso aí, você que está ouvindo, você que está assistindo. Decore isso. O próprio Deus, o nosso Pai, o Todo-Poderoso, Ele do céu vai bradar, vai gritar, e todo mundo que está perto, que está próximo de Jesus e de João Batista, vai ouvir a voz de Deus gritando, bradando e dizendo: Este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. Observe que maravilhoso isso. Observe que fantástico isso. Desde aí nós entendemos que Deus estava confirmando, Deus estava afirmando que Jesus é o seu Filho amado e que ele tem prazer em Jesus. Após o batismo, Jesus vai sair dali e a Bíblia diz que Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Isso é muito interessante e me chama muito a atenção. Jesus não foi enviado ao deserto. Jesus foi conduzido ao deserto. Aí nós vemos uma diferença muito grande. Jesus não é enviado ao deserto, porque quem é enviado é apenas mandado ir. Quem envia apenas manda, mas quem conduz vai junto dele. Observe isso. Jesus está indo para um lugar de provação. Jesus está indo para um lugar de tentação. E a Bíblia afirma que Jesus vai para ser tentado pelo diabo. Jesus vai ao deserto para ser tentado pelo diabo.
A finalidade, o propósito de Jesus ir ao deserto, de ser conduzido pelo Espírito ao deserto, é para ser tentado pelo diabo. Não é por outra coisa. Jesus vai ao deserto para ser tentado pelo diabo. E diante disso nós enxergamos e observamos muitas pessoas que estão questionando, que estão reclamando, porque talvez esteja no deserto da vida. Porque talvez as coisas não estejam muito fáceis. Pois é, para Jesus também não foi fácil. Mas maior do que o deserto que Jesus estava indo, era quem estava indo com ele. Aprenda essa primeira lição nesse dia. Maior do que o deserto que você está, é quem está com você no deserto. Acredite que o Espírito Santo não envia ninguém ao deserto. O Espírito Santo conduz ao deserto. E quando ele conduz, ele está indo junto. A primeira lição que eu quero que você aprenda, e se você quiser anotar em um papel para nunca mais esquecer, faça isso. Você não está sozinho nesse deserto. Quem está com você é maior do que essa dificuldade. Quem está com você é maior do que este deserto. Quem está com você é maior do que este problema. Quem está com você é maior do que o ambiente aonde você está. Esta é a primeira lição. A segunda lição nós vamos ver quando Jesus já está no deserto. A Bíblia vai dizer que Jesus no deserto, ele vai jejuar 40 dias e 40 noites. Preste atenção nisso. São 40 dias e 40 noites sem beber e sem comer absolutamente nada. Jesus está em um lugar de provação. E Jesus foi para este lugar de provação com um propósito. A segunda lição é essa. O jejum de 40 dias e 40 noites fala de um sofrimento, porque com certeza não é fácil ficar em jejum 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber nada. Jesus está sofrendo, mas tudo isso é por causa de um propósito. Aí vai a segunda lição. Você pode até ter propósito, mas para a realização desse propósito é necessário esforço. A realização do propósito não vem de qualquer forma. É necessário esforço, é necessário sofrimento. É necessário você querer realizar o propósito. Nada vem de mão beijada, nada vem muito fácil. E existe um ditado que diz que tudo que vem fácil, também vai muito fácil. Acredite que para você realizar o seu sonho, aquilo que você tanto quer, seja uma faculdade, seja um emprego, seja um casamento, seja qualquer coisa, qualquer área da sua vida, que você tem um propósito no seu coração, que você talvez tenha colocado num papel como uma meta da sua vida, isso aí que você planeja, isso aí que você pensa, isso aí que você planeja para a sua vida, para a sua família, não vem de mão beijada, é necessário esforço. Você pode até ter propósito, mas para ver esse propósito sendo realizado, você precisa se esforçar. Jesus foi para ser tentado pelo diabo. Era um propósito, mas para a realização disso, foi necessário Jesus jejuar 40 dias e 40 noites. Essa é a segunda lição. Para que o propósito seja realizado, é necessário que você se esforce. Terceira lição que eu quero compartilhar com você que está me ouvindo, com você que está me assistindo neste momento. Após Jesus jejuar os 40 dias e 40 noites, Jesus, obviamente, está com fome. E alguém que está com fome, obviamente, esse alguém quer saciar a sua fome. Este alguém quer matar a sua fome, este quer comer, quer se alimentar, quer beber alguma coisa. Jesus está com fome, Jesus está com sede. E vendo este cenário, parece muito bonzinho o que vai acontecer mais na frente. A Bíblia vai dizer que o diabo chega para Jesus e diz: Jesus,
Se tu és o Filho de Deus, transforme estas pedras em pães. Olha que bonzinho. Olha como o diabo parece ser amigo de Jesus. Por quê? Jesus está com fome. E o que é que o diabo está oferecendo a ele? Comida. Olha que fantástico. Jesus está com fome. Jesus está querendo matar a sua fome e o diabo está oferecendo exatamente aquilo que Jesus precisa. Mas se Jesus tivesse transformado as pedras em pães, Jesus estaria fazendo exatamente o que a sua carne estava pedindo. Mas quando Jesus ouve isso, Jesus vai dar uma lição de moral para o diabo. Eu não estou inventando, eu não estou criando isso. Está na Bíblia Sagrada. Você pode ler, você pode enxergar isso aí na sua casa, no seu celular, aonde você tiver acesso a uma Bíblia. O diabo fez essa proposta para Jesus. Mas Jesus vai dar uma lição de moral no diabo e vai dizer: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E o que é que Jesus está querendo dizer com isso? É que o homem não vive só de prazeres saciados, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Um dia eu ouvi uma frase de um amigo meu, e eu nunca mais esqueci. Ele disse que uma vida só é vida se for vivida com Jesus. Uma vida só é vida se for vivida com Jesus. Eu lembro-me de Jonas, o profeta Jonas. O Jonas que está na Bíblia Sagrada. Deus fala para Jonas: Jonas, eu quero te enviar para Nínive. Eu quero que você vá à grande cidade de Nínive. E Jonas vai descer a um lugar chamado Jope. E quando Jonas chega a Jope, tem um navio, porque naquele tempo eram umas embarcações. E quando Jonas chega a Jope, tem um navio saindo em direção, não a Nínive, aonde Deus mandou, mas em direção à cidade chamada Tarsis. Jonas entra neste navio e vai à cidade chamada Tarsis. Mas espere aí, Deus não mandou Jonas ir para Nínive. Ou melhor, Deus não mandou Jonas ir para Tarsis. Deus mandou Jonas ir para Nínive. Mas Jonas agora entra em um navio que está indo contrária à voz de Deus, que está indo contrário à ordenança de Deus. Deus quer que Jonas vá para Nínive. E quando Jonas chega a Jope, tem um navio saindo para Tarsis, para uma direção contrária à direção de Deus. O que é que eu posso extrair desse episódio? É que sempre que eu quiser fazer a minha vontade, o diabo sempre terá um barco pronto para isso. Sempre que eu quiser ir à vontade contrária de Deus, o diabo sempre estará pronto para isso. Olha, você que está me ouvindo, faça como Jesus. Por mais que você esteja com fome e com sede, não obedeça à voz do diabo. Por mais que você queira satisfazer o seu prazer, aprenda com Jesus. Nem só de prazeres saciados vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe a sua família. Que a paz de Deus repouse sobre o seu lar. E que você volte a ter esperança que no deserto o diabo não vai ganhar de você. No deserto você não vai ser derrotado. É você, pela força e pela a
a supremacia da palavra de Deus, você vencerá o diabo. E só para finalizar essa mensagem, para finalizar esta reflexão. Em outras palavras, deserto significa casa da serpente. Para melhor entendimento, significa casa do diabo. E eu quero finalizar dizendo que Jesus não é time de futebol. Como assim? Jesus está indo ou foi para a casa do diabo. E nos times de futebol é mais ou menos assim. Quando o adversário joga fora de casa, ele é menos favorecido à vitória. Jesus foi fora de casa vencer o diabo. Não importa aonde Jesus esteja, Jesus sempre sairá com a vitória. E se você tem Jesus e Jesus lhe tem, tenha certeza, você é um vitorioso. Deus abençoe você. A nossa programação fica por aqui e até uma outra oportunidade. E eu aguardo você, aguardo sua família, aguardo a sua audiência no programa evangélico, programa Rômulo Tavares, na nossa TV Jucurutu.